Oiê, Oi, tudo bem? Luffy! E ela fica no alto de uma colina. Isso, fica bem alto, né? Foi uma estética mesmo, falou, quero parecer uma casa que a gente tá no interior. Dá Aí você licença, entra, casa. bem-vindo à Uau. casa aberta aqui. É uma das vezes mais lindas que eu já vi do Rio, porque você tem realmente a cidade do Rio inteira. É. O que a gente está fazendo aqui hoje é ter uma oportunidade de ter um curador de artesanato e artes mostrando pra gente as obras. Esse não é só um vídeo de uma casa, é um presente pra todo mundo. Tudo isso aqui é o jardim? É. Que isso, gente? Eles moram dentro de um parque. Tá. O artesanato, ele é uma paixão e ele é uma paixão de encontros de alma, não é? Isso é Olha as grande. máscaras. Esse aqui eu adoro. Esse armário era um guarda-roupa. Você acredita que a vizinha jogou fora? Não, eu nunca tive a oportunidade de mostrar uma casa dessa pra vocês. É a primeira vez. Pra chamar o povo no domingo. Ah, gente. Oiê, eu adoro quando eu chego num lugar assim com esse céu azul maravilhoso, com essa natureza chamando a gente para entrar. Hoje nós vamos conhecer a casa dos Jorges. E prepare-se, fique comigo até o final, porque eu tô super curioso para conhecer, porque hoje a gente vai aprender muito sobre o artesanato brasileiro, sobre a arte popular brasileira. Isso faz parte deles, então é muito. A gente tá vindo praticamente assim numa casa de roça no meio da cidade. Então prepare-se. Mas antes de eu virar a câmera e a gente entrar, eu quero convidar você para se inscrever no canal. Aí você se inscreve, ativa o sininho e também você pode se tornar membro do canal, você apoia o canal e também você tem acesso a vídeos exclusivos. Aproveita para dar like, se inscrever ou mandar para as pessoas, isso é muito gostoso, compartilhar coisas boas com todo mundo, né? Jorges! Oiê, Oi, tudo Luffy! bem? Bem-vindo! É Ai, Didi! Didi, que amor! Tudo bem? Cadê meu beijo? Gente, que delícia vir visitar vocês. Eu Jorge! também. Gente, o bom dos dois ser Jorge é que a gente não erra nunca, né? E a gente sempre fala isso, né? Fica mais fácil, Não né? é? E essa casa no meio da cidade, parece que a gente está No assim meio numa da fazenda, cidade, numa roça. E aqui realmente era um lugar mais retirado, mas a cidade chegou aqui pertinho, né? Que Estamos delícia! em Niterói. Bem-vindos a Niterói. Conhecer Niterói? Não, gente, estamos aqui em Niterói pela primeira vez para a gente mostrar para vocês essa cidade e a gente já se encantando já pela casa. Olha aqui que graça, uma casa que tem um sino na entrada, a casa dos meninos, que delícia! E ela fica no alto de uma colina. Isso, fica bem alto, né? E nós já estamos aqui há 30 anos. É uma casa que o ano passado completou 30 anos. Vocês fizeram ela do zero? Do zero. Ah, então foi uma estética mesmo, falou, quero parecer uma casa que a gente está no interior, né? Isso, ela é bem essa cara e assim, ela começou com essa porta, engraçado. A primeira coisa que nós compramos foi uma porta. A gente adora material de demolição, né? Então é uma casa que foi feita, isso há 30 anos atrás, né? Enfim, e ela tem todo um conceito assim, de materiais mais simples, né? Não é uma casa... Nossa, eu tô Materiais achando mais tudo a novos. minha cara, gente. Aqui tem um quarto Eu aí, acho. vou mudar pra cá, hein, gente. É. Olha isso. E essa cor que vocês escolheram, que Ah, entrada bonita, é um bonito, vermelho né? terracota, isso? Isso. Muito lindo mesmo. Agora, não tem como a gente entrar aqui nessa casa e não dar de cara com essa coleção de vasos aqui, por favor. Me conta. Isso aí, na verdade, é uma homenagem à Janete. Ah, Eu vi há muitos anos, isso, mais de 30 anos. a Janete Costa, gente, Janete que ele Costa, tá falando. sim. Aham. Ela fez uma exposição linda num shopping no Rio. E depois disso, a gente acabou entrando lá para o museu, né, como curador de Janete Costa também. Então, essa é uma homenagem a ela. Mas já existia. A Janete falava muito de potes, né? Porque, na verdade, guarda água, né? E a água é vida, né? Isso é bonito dela, principalmente alguém que vem do Nordeste, né? Essa questão da água. Ela amava potes. Né? Você sabe que muitas pessoas estão assistindo a gente aqui agora e talvez não saibam quem é a Janete Costa. Você poderia explicar de uma forma rápida Sim, quem é? Uma referência, né? Uma super arquiteta. E foi a pessoa que, a princípio, a mim inspirou, né? A mim, o Jorge. Em 92, a gente foi na Eco, 92, e ela montou uma das exposições mais lindas que eu já vi, que é Viva o Povo Brasileiro. Quando eu vi isso no MAM, eu fiquei enlouquecido, e a partir dali me veio o desejo de colecionar. Eu tive chance de conhecê-la, né? Mas
Ela a foi a inspiração. primeira pessoa, a primeira arquiteta a A trazer o valorizar artesanato e a arte isso. popular para dentro Para das grandes dentro obras. dos projetos, dos arquitetura. grandes hotéis, né? Ela tinha uma frase que eu amo, né? Que é interferir sem ferir. Ela pegou um pote, criava uma instalação. Ela não interferia no desenho do pote, né? Mas trazia não o feria, artesanato. mas interferia a partir do momento que você vai agrupando e tal. E isso é muito bonito, né? E principalmente, gente, ela foi quem abriu o caminho, né, Isso. para que o artesanato fosse colocado nas casas Isso. e nos lugares que até então eram só coisas importadas. Isso. E, né, Ela costumava dizer que ela tirou o artesanato das varandas e do quintal e botou dentro da sala de estar. exatamente. Isso é muito bom, né? Bonito É isso, bonito né, isso. Jorges? Agora, você não tem como entrar, porque aqui moram 3 Jorges, né? Porque tem, além de vocês dois, ainda tem o São Jorge Tem aqui o São ainda. Jorge. Olha Mas aqui, isso que você coisa vai linda. ver muita referência de São Jorge. E casa de Jorge tem muito cavalo e muito dragão. Não é o dragão, mas a gente substitui o dragão por lagartos, olha. Aí você vai ver centenas. Não é exagero, não. Olha, em qualquer cantinho você vai achar um lagarto, né? Que representa o dragão e vocês Que vai são os representar o Jorges. dragão. Mas assim... Esse aqui você... agora a gente pode entrar. Isso. Vamos que lindo aqui? que você fez aqui também dos chapéus. Vamos. Dá licença, Aí você entra, casa. bem-vindo. Uau. A casa aberta aqui para você. Oi, casa. Oi, vista dessa casa. Que lindo. Olha aqui, vocês lembram que eu falei para vocês sentarem porque eu ia perguntar muito? Então tá, então você já pode até deitar se quiser, porque eu vou perguntar. Uau! Meninos, essa é a casa muito a cara do canal. É a cara do canal. Aliás, você é super fã do canal. Sim, a gente acompanha vocês há muito tempo. O canal de vocês assim, nos ajudou muito na pandemia, né? Porque na verdade a gente assistia muito, maratonava. Eu conheci o canal na pandemia. Que lindo. Me inscrevi, adorava, vi tudo. Uau! Eu tô muito feliz de estar aqui, gente. De verdade, por onde a gente vai começar? Vamos começar Onde por você essa quiser. sala? Pode ser. Nossa, eu tenho uma amiga chamada Ana Lúcia, que ela ia uma vez, ela ia te escrever, assim, vou te escrever por um. Mas eu falei, não faça isso. Porque ela ama essa casa. Tá vendo, gente? Às vezes tem uma casa que é a cara do canal e a pessoa tem vergonha de falar comigo. E eu já vi muita casa, mas uma casa que tem um banquinho com uma gavetinha, eu não tô aguentando. Na verdade, é de sapateiro. Ai, que coisa mais linda. É um banquinho de sapateiro. E aqui a gente está vendo muito sobre o artesanato. Ele é parte... tudo começa com o artesanato brasileiro aqui, não é isso? O artesanato é arte, né? Existem essas caixinhas, eu nem gosto, né, do que é arte, do que é artesanato, enfim. Mas aqui são os grandes mestres, né? Então você, por exemplo, aqui tem o Itamar Julião, que é da família Julião, que dá origem toda a arte lá de Minas, né? O Itamar tem uma curiosidade, né, Lúcio? Você é mineiro, né? Sim. Mas é porque o leão é tão símbolo de Minas, né? Você vai ver leão em tudo. Foi o Itamar que fez o primeiro, né? Porque tem uma curiosidade, o leão não faz parte da nossa fauna, e o artista popular, de alguma maneira, ele tenta reproduzir, né? E o Itamar viu o leão no circo. Olha que coisa linda. E isso, ele faz os primeiros leões e quase que vira um símbolo. Você vai para Tiradentes, vai para Bichinho, vai para tudo que é lugar, você vai ver um monte de leões. Sim. E é o primeiro, é o do Itamar, esse artista que já faleceu, né? E olha que ele mas a família ainda produz. Dele, né? Esse trecho aqui eu costumo dizer que é o trecho das crianças, né? Na verdade, meus sobrinhos vem todo mundo para cá para brincar, enfim, e ocupar. Então você vai ver tudo que é de aí é um baú de memórias, cara. Tem até um livro ali que é O Mundo Acabou, que é tudo que acabou mesmo. Assim. É verdade. Então, assim, é dadinho de brinquedo, aí dentro é lotado de brinquedos. Nossa, que sonho! Se você vai abrir essas caixinhas, você vai ver coisas do arco da velha. Isso é muito legal, porque como que você organiza todas as obras da sua casa? Porque aqui a gente vê que existe a coerência, igual você falou, aqui são os brinquedos. Na verdade, é um olhar mais de curador, né? Porque eu sou cenógrafo, né? E também curador, enfim, o Jorge é paisagista e decorador também de eventos, então isso está no DNA, né? E como cenógrafo, a gente vai pesquisando, sempre sobra uma coisinha aqui, uma coisinha ali, por isso que eu não costumo dizer que é uma casa de acumulador. Tem gente que fala assim, você é um acumulador. Não. Eu acho que acumulador, até tem um amigo que já faleceu, o Renatinho, que é uma casa deslumbrante. Se você pudesse filmar, você ia enlouquecer.
Ele faleceu, a Maristela toma conta. Ele dizia, acumulador é aquele que pega as coisas, enfurna num canto, não deixa a mostra das pessoas, Só não vivem. acumula, Só ele não acumula, guarda e não organiza, entendeu? não dá um sentido Cataloga, àquilo, né? Exatamente. É lógico que é uma casa muito cheia, né, de objetos, mas ela é extremamente vivenciada, né? Que dá muita festa. Tá tudo muito né? Enfim. exposto. Inclusive, não é à toa, porque, na verdade, você ainda é curador da exposição atual do CRAB, não é? Sim, o CRAB, a Mata Viva. Estou com Jair de Souza, dividindo essa curadoria, que é uma exposição deslumbrante. Deslumbrante. E parte da coleção está lá exposta, né? É. Na verdade, a gente empresta isso realmente para grandes exposições. E você também é curador do Museu Janete da Costa. Janete Costa. Isso, Janete Costa desde 17. Ou seja, então a gente está falando aqui que toda essa organização que a gente vê em casa é também porque vocês já têm essa metodologia de trazer essa história. E agrupar, De e agrupar arrumar, e as tudo. peças conversarem uma com a outra. Aqui é fácil ver os artistas. Quando eu vejo o Benedito, ele está aqui, Sim. ele está aqui desse lado. Aqui você vai ver o Dezinho, que é o grande mestre do Piauí, aí os discípulos do Dezinho aqui. Então Existe um pensamento. Existe um né? pensamento, tem. Agora sim, sabe o que eu achei legal, gente? Eu nunca mostrei para vocês o CRAB. Mas você tem que ir lá. Pois é, mas então, eu nunca mostrei para vocês. Eu acho que eu devia fazer um vídeo no CRAB para mostrar. Eu posso fazer um vídeo no CRAB mostrando a exposição toda? Lógico, vamos lá. Primeiro, você sabe o que é o CRAB? O CRAB é o Centro Sebrae de Referências do Artesanato Brasileiro. Eu vou até falar de novo. É o Centro Sebrae de Referências do Artesanato Isso. Brasileiro. Lá a gente tem ali um grande polo de referência de tudo que é feito no Brasil. E essa exposição que você fez, a curadoria, que é maravilhosa, ela é dividida por biomas. Ou seja, tem o Amazônico, tem o Pantanal, tem o Cerrado, né? Tem a Caatinga. Isso. E ali eles foram colocando os objetos, só que num cenário, assim, é um cenário... É deslumbrante, porque foi feito por artistas das escolas de samba do Rio, mas quase 2.000 metros de painéis pintados à mão. Todas as paredes foram pintadas à mão. À mão. É lindo. Vocês querem ver? Esse vídeo você está vendo ele agora aqui no domingo. Então eu vou lá e na quarta-feira eu vou publicar um vídeo da visita completa para vocês verem o CRAB. Olha, isso é um presente. Vai ser ótimo. Não é? Daí todo mundo vai ter acesso, vai ficar registrado isso, então eu vou levar. E aí eu quero aproveitar aqui para poder deixar aqui para vocês os dados, para vocês seguirem o CRAB, porque sempre tem exposições legais acontecendo lá no CRAB, legais não, importantíssimas e né, fortes, incríveis. Então segue o CRAB, estando no Rio de Janeiro, você tem que visitar, que são 3 prédios antigos, os prédios restaurados já são assim uma visita imperdível, e as exposições que tem lá dentro. E quem sabe um dia ver até do próprio acervo, né? Tem um acervo maravilhoso. Eu vou tentar entrar no acervo, tá, gente? Quando eu for lá visitar, porque a pessoa é assim, né? Ela tem que fuçar. Então segue o Sebrae e segue o CRAB, que é uma coisa que você tem que seguir na sua vida, tá certo? E aqui, é o que eu já fiquei olhando aqui? Zé Alves de Olinda, né? Olha que instalação ele faz isso. E é um lavabo? Não, aqui na verdade você vai dar para a área lá que eu chamo de estúdio, né? Ah, que é lá embaixo? É, que é lá embaixo. Então a gente vai pelo jardim. Tá né? bom, tá bom. Então, a gente vai lá depois. Ô Jorge, eu tô muito apaixonado aqui pela sua casa, pessoa. E por falar em jardim você que vai fazer, né? Você que fez todo o jardim, né? Isso. Ah, então daqui a pouco vem aqui, você vai ver que maravilha. Vamos lá, gente. Mas também tudo 30 anos. Acabou, na verdade, com o tempo, deixando a natureza realmente tomar conta, né? Então, olha... Tudo isso aqui é o jardim? Que isso, gente? Eles moram dentro de um parque. Jorge, você precisava exagerar? Olha aí. Deixou ele brincar no play, né? Isso, olha aí o que deu. É porque a reserva está aqui perto, né? Então aqui tem muitos bichos, né? Então... Quem aí quer ver esse jardim depois caminhar comigo, hein? Então fica até o final, porque a gente vai descer e nós vamos conhecer lá. Agora aqui, vocês fizeram a casa toda de madeira? Toda de madeira. Olha que interessante. Não tem um cantinho que a gente olha dessa casa que não é lindo. Todos esses móveis... E tudo muito recheado de obras de arte, né? Porque sim, eu acho que isso é bonito, referências né? mesmo. Referências mesmo, né? De excelentes artesãos. E por que vocês têm essa memória de casa assim do interior? Vocês são do interior? Não. De onde você?
Só gosta mesmo. Mas amamos menos. Deixa eu botar pertinho. A pessoa que tem Minas Gerais no coração, ela não tem Isso. jeito, carrega pra todo lado. Tiradentes e bichinho direto sempre. Minas sempre. e Pernambuco Temos é grandes uma amigos. grande alma do Brasil, né? Ai, gente, que legal. Você traz muda também? Hã? Mudinha. Porque eu sou daqui, sabe? Me dá uma mudinha. Não, mudinha, então você vai ficar louco aqui embaixo. Olha só, gente, quanta obra. E assim, olha, eu, para poder falar para vocês os nomes de cada artista, vai ficar assim um vídeo de 50 horas. Então, o que nós vamos fazer? As pessoas podem te mandar mensagem? Qual que é o seu Instagram? O meu é Jorge G. Mendes. Tá aí né? na tela para vocês. Isso. Você vai receber uma enxurrada de mensagens. Aí Sim. durante um ano você consegue responder? Não, se as pessoas tiverem um pouquinho de paciência, sim. Mas eu acho que é muito legal, gente, porque se a gente tem uma oportunidade, porque o que eu acho que a gente está fazendo aqui hoje é ter uma oportunidade de ter um curador de arte explicando de artesanato e artes, mostrando para a gente as obras. E eu acho que isso é um presente, né, amigo? Eu estou muito feliz. Que bom, eu estou felicíssimo Tá. de tê-lo aqui. Tô Que legal. muito, de verdade. Obrigado. E aqui? Temos eu a Sérgio Rodrigues aqui, que é Zé. mole. Aqui, olha só. Quem você for vendo que eu estou gravando, você pode ir contando Esse é para mim. Dezinho, Aqui. ali o Manuel Graciano, Uhum. Chico Tabibuia. Olha o Tabibuia, que lindo que tá É. esse. Adoro o Ali Tabibuia. atrás tem um outro, bem bonito também. Ali Aonde? dentro do lavabo. Passou, Ah, dentro depois do eu te mostro. lavado? Depois a gente volta lá. Aqui é o Guarani também, que é muito Essa raro, carranca? né? É. Olha. E o mobiliário também, hein, gente? Esse Que é de um mobiliário. grande amigo, João Bird. Ele tem uma Nossa, história linda, parabéns, essas viu? cadeiras dele. É, muito bonito mesmo. Nossa, e essa cobra? Essa é o Mestre Didi, né? Aham, Da Bahia, né? Que, aliás, ele tá com uma obra linda lá no CRAB, né? É. Vou mostrar pra vocês, né? Não é do Didi que tá É, lá? é do Didi. Aham. E aqui? Nossa, é assim, eu vou morar aqui, gente, porque Esse a aí gente... é Maurino, né? O último dos Uhum. barrocos, né? Que o Manuel Araújo adorava. Nicola, Pernambuco, um afilhado, querido. Aqui você tem a GTO. parede de madeira e você trouxe todas as obras de madeira? Foi esse pensamento? mas isso aqui também às vezes muda, por exemplo, aqui Entendi. tinha obras aqui que está lá no CRAB, aí uma obra Nossa. vai saindo, outra, né? Você empresta muita obra para as Empresto para as exposições? exposições. Gente, olha isso! Explica para mim, isso é tipo um super balangandã? Na verdade, assim, é aquela história, você vai nas feiras e você vê um balangandã lá abandonado, que isso aí já saiu de moda, né? As pessoas fazem outro. Aí eu fui juntando e vou criar uma penca grandona como uma fruteira, ficou bom, né? Ponto Tinha um abacaxi. alto, tá? E eu tenho um monte de abacaxis, enfim, eu adoro. Aí esse aqui, ó, você vê aqui. Olha a cadeirinha. Aqui é de um artista também mineiro que eu adoro, que é o Silas. É uma das primeiras peças do Silas, Uau. bem barroco, né? Uhum. E aqui vocês juntam várias épocas, na verdade. Olha os Várias. abacaxis de madeirinha, né? Que bonito. Aqui Aqui é um lavabo, é um lavabo. Uhum. E um Olha banheirinho ali do lado, né? Eu vou passando devagar, gente, porque o meu queixo caiu lá embaixo no jardim. Tem que juntar ele de volta. Aí Olha você aqui. acender aí Mais do um lado. dragão aqui. É. Os vidros de perfume. Gente, até o lavabo aqui tá bom assim, a luz. Tá. Até o lavabo aqui tem ali uns penduricalhos de crochê no lavabo. Na verdade, aquilo ali são esponjas, né? Para você lavar. Isso eu trouxe, acho que do México. Não tenho dúvida se é Marrocos ou do México. E ali tem a Frida ali do lado. Vê ali que você vai ver uma Frida. Deixa eu ver, peraí. Aí do lado. Cadê? Ah, Frida, essa Frida é boa, muito bem, Frida. E olha só esse lustre aqui também. Mas aquelas são de usar mesmo, as buchas? Pode usar, sim. Gente. Ela, na verdade, vai dar o áspero, né? O crochê. Uhum. Que lindo. Aí, gente, você que está pensando em fazer artesanato, se inspira, porque isso aqui eu achei bonito demais, hein? Podemos continuar daqui? Aqui, olha só, aqui, ó. Olha Aí, aqui, talvez com a luz aqui te facilite. Ah, sim, ficou melhor, gente, olha de ver. Olha os vidros verdes. É assim, aqui dá um programa em cada cômodo, né? E é tudo misturado, né, Lu? Pois é. A ideia, o bom é isso, o Jorge adora, né? O Jorge adora as misturas. É. Adoro mistura.
Mas aqui, eu ouvi falar que ele comentou que você era meio minimalista. Eu sou, totalmente. Eu tô vendo. Como é que é essa briga? Como é que é essa briga? A gente vai chegar num ambiente que é seu. Não. Não, uma pessoa que é minimalista e faz aquele parque. Ele é Às minimalista. vezes eu tento colocar uma maçã verde em cima da mesa só. Ah, tá. Vai funcionar. Olha que lindo. E a parede ficou muito bonita, toda de madeira também, né? Porque aqui, na verdade, aqui, ó. Aí você já separa para os outros ambientes. Ó. Ah, chegamos aonde aqui? Aqui é uma copa, cozinha. Fica tudo integrado, Fica né? integrado, A cozinha, né? a copa. Né? Nossa, olha só esse armário. Ah, Que cozinha deliciosa, é, gente. tudo Que integrado, né? Sim, ela Esse armário era um guarda-roupa. Você acredita que a vizinha jogou fora? Não. Jogou não acredito. fora. A gente não tem que agradecer muito Tem. essas pessoas que têm Aí essa cabeça? eu tirei o espelho, que era um espelho, né? Aham, E botei um vidro aham. e transformei Uau. e você aqui uma pequena adega, ó, tá vendo? Que tudo. Não é? E vai guardando aqui tudo que é. Você é amigo da vizinha? Sua amiga. Ela já viu? já viu? Ela já viu, ela já mudou. chorou? Não, ela não viu. Ah, claro. porque Não, e senão- tem uma história ótima, que é aquele que estava lá, né, quando a gente tirou as gavetas para mandar lixar, enfim e tal. Ah. Eu puxei, tinha um monte de dinheiro atrás. Eu falei, devolver, olha, Dinheiro? guardaram o dinheiro aqui atrás do E armário. valia? E valia. Meu Deus, olha isso, gente. Agora, assim, uma pessoa para jogar este armário fora, ela realmente não estava bem, entendeu? Não, E não aí- foi só esse, não, aquele lá também. Ó. Aquele lá também. Não, e ela não estava tão bem que ela jogou com dinheiro. Eu quero uma vizinha dessa, gente, por favor. Olha aqui. Agora, aqui, por causa da luz, né, que a gente não estoura lá fora, mas vocês agora, prestem atenção, gente, eu vou contar em 1, 2, 3. Olha a vista que eles têm daqui. É o Rio de Janeiro. Gente, vocês têm o Rio de Janeiro inteiro, Inteiro, na janela. O que é isso? Lá do quarto você vai ver melhor. Vamos ver melhor? Bom. Pera aí, gente, que eu não quero passar rápido aqui não, porque eu falei para vocês que a gente ia passar devagar e provavelmente vocês também estão vendo algumas obras que eu não estou comentando, mas aí vocês comentam aqui nos comentários, aqui para as pessoas, porque daí gera um debate de alguma Isso, coisa. Ah, o Luffy passou perfeito. rápido perto daquela, Que queria ter obra de quem? visto. Daquele artista. É. Né? Gente, e essa cadeira, essa poltrona? Essa foi eu que fiz, né? Cara, isso é couro. É couro. Que coisa mais linda. Deu um trabalho de cortar essas fitinhas todas. Não, a pessoa, além de ser curador, é artista também, né, É Jorge? tudo couro. Lindo. E é confortável, É, gostoso? com uma almofadinha, nem tanto. Sabe Entendi, que cadeira? A coisa- base dela eu tinha, que são aquelas cadeiras de jardim de ferro. Ah, Aí eu entendi. revesti ela toda com couro, eu acho que deu um ar, tá vendo? Ela fazia Ficou ótimo. Foi na pandemia? Foi. A pessoa começa a criar um monte de Enlouquece. coisa. Olha aqui que bonitinho. As 3 mesas que você fez acabou virando uma... Ah, é. Uma prateleira. Aqui essa casa tem muito aparador. livro também. Você vai ver livro para tudo que é lado. E muito barroco, né? Eu tô vendo É, que vocês também tem. gostam muito do barroco também, que é uma delícia. Gente, até o livro, a capa, não é à toa, né? Porque a maioria deles são realmente de arte popular, né? Uhum. Esse aqui é para o do almoço mesmo, né? Chamar o Ah, povo. você toca na hora do almoço para mesmo? chamar o povo de domingo. Ah, gente, eu quero. Muito lindo. É bonitinho, né? Muito bonito. Agora, assim, por falar em arte popular, né, e arte do artesanato, muita gente que está assistindo a gente aqui sabe, e a gente conversa muito, né, gente, sobre a importância do artesanato na nossa vida, não só na nossa casa, mas elas não sabem por onde começar, como fazer. O que você recomenda para as pessoas que estão começando a se interessar? Eu acho que primeiro, assim, hoje já existem grandes galerias, né, enfim, mas o ideal são as feiras, né? Visitar uma FENEARTE, visitar uma Semana Criativa em Tiradentes, eu acho que são tão legais assim. E, acima de tudo, conhecer o artista. Eu acho que a Janete também dizia, olha, me inspiro muito nela, né? A gente passa a gostar muito daquilo que a gente entende, daquilo que a gente conhece. E aí, às vezes, uma coisa para quebrar esse preconceito é você entender aquele artista, o entorno daquele artista, como ele trabalha, o que vem carregado de sentimento, de vivência, de cultura, enfim. Eu tenho peças incríveis, por exemplo, esse São Jorge, que é uma peça que nunca saiu, é a única peça que a gente não empresta. É de Ulisses Mendes, lá de Itinga. Uau. Ele tem uma história deslumbrante, que ele me liga uma vez à noite e fala assim, seu Jorge, você já viu o dragão? Eu falei, não. Eu estou sendo muito caçoado, ele usou essa palavra, aqui, porque as pessoas estão debochando de mim porque eu fiz um dragão muito feio.
Ah. Mas eu estou ligando para lhe agradecer, porque São Jorge me veio e disse, não é Daragão, é Jacaré. Ele me dá esse depoimento. E ele faz esse São Uau! Jorge amansando um jacaré. E olha só, ele não tá colocando espada, não tá Não, matando. Ele tá nada. é uma vez que a gente vê o São Jorge com personalidade, olha, tá vendo? E aqui você falou que você tem lagartos que representam Isso. aqui também na casa, né? Então, isso foi criação dele, mas ele me ligar e dizer que São Jorge veio a ele e disse que não era dragão, era jacaré, é deslumbrante. É deslumbrante. Gente, e também completando ali aquela lista de lugares para você pesquisar e aprender, vai lá e acessa o CRAB, né? Ah, sim, gente. É muito importante, eu estou muito impressionado. Acho que eu estou falando bastante disso também por causa Porque disso. lá também, É muito inclusive, impressionante. você encontra. É. Né? Encontra uma loja e encontra também grandes exposições que são colocadas à venda as peças, tá? Isso que é o mais importante, que a gente tem acesso. Isso. E esse aqui que você tem que é muito especial. Esse é o Galdino, né? Gente, ele tem um Galdino daqueles assim... É muita beleza, né, para uma peça. Muito riqueza de detalhes. Esse é o Galdino. O Nino, que eu tenho paixão. Aqui embaixo também você está cheio de... Aí Noemisa, né? De Noemisa, uma prateleira inteira aqui de Noemisa. Várias peças. Ana das Carrancas, aqui é Nino, que eu amo, Placidina, Isabel, né, que é uma paixão, que eu tive a sorte de conhecer, visitar várias vezes. E olha o tamanho das obras. São lindas, dela, né? Isabel, né? Linda. Elas começaram como moringas, né? Como moringas. Eu vou deixar para vocês o link para vocês assistirem, viu? Quando eu fui lá no Vale de Jequitinhonha, e vocês vão ver. A Andréia, a Glória, né? A família toda. Ali são o Miguel dos Santos. Eu Ulisses, adoro o Miguel dos Santos também aqui, gente. É Ulisses, né? Ali Vitalina embaixo, né? Cadê? Aqui Expedito, né? Ou seja, nossa, ainda tem um nicho de outras peças. Isso aí, na verdade, nós somos depositários disso, dessas obras, né? Mas isso aqui, ele não faz parte. Eu costumo dizer que nem pertence a gente, nem faz parte da coleção. Sim. Na verdade, isso foi doado para a gente e a gente não sabia o que fazer de alguma forma. Aí abrimos esse buraco aqui na parede e colocamos. Mas a ideia é mais tarde doar isso para o museu, porque são peças egípcias, né? São antiguidades, né? Isso pertenceu a um arqueólogo. Né? Com certeza, os museus era tratado como tralha, Imagina. que ninguém dá valor. É verdade, a gente organizou, mas não organizamos isso de uma forma museológica. Só agrupamos. Né? Aqui, mais uma vez, o São Jorge com um dragão bem diferente, bem lagarto, né? Muito bonito. Aqui são matrizes de estilo e essa aqui eu gosto muito dessas peças. Porque, aliás, para o povo que quer entender um pouco, né, mais da arte popular brasileira, isso aqui é fundamental. É um pequeno dicionário da arte do povo brasileiro, da Lélia Coelho. Vale a pena. Gente, fica a dica. Aqui você vai entender todas as histórias desses artistas todos. Isso é base para quem quer começar a se interessar. Nesse momento que você está vendo o vídeo, eu já comprei o meu. Entendeu? Porque eu vou querer ver. Aqui. Olha só os artesanatos, a pintura. Ah, esse daqui é o... Francisco, né? Ele tá com cada obra linda, né? Linda, linda. É maravilhosa, porque ele traz a escultura que ele faz para a pintura, né? Isso. Lá embaixo tem, lá no estúdio, você vai ver bastante do Francisco. Essa pintura é linda. Pera aí que agora a gente falou alguma coisa. Ele falou aonde? Lá embaixo? Nos estúdios. Gente, olha só, eu não vou fingir de bobo não, porque eu sei. Assim, é impressionante. Se você está impressionado aqui agora, prepare-se quando a gente descer. Isso. Lembra que você me mostrou um trechinho? Ele mostrou um trechinho, eu falei, para que senão eu vou desmaiar. Então, a gente vai ver juntos, tá? Porque é ali um lugar de realmente aprendizado muito grande, né? E aqui do Expedito. Ah, Expedito, maravilhoso, né? E aquele São Jorge é do Expedito também, ele fez para mim. De madeira? Ele fez que o Expedito tem muitos talentos, né? É impressionante a capacidade dele. E esse santo aqui também é dele? Não. Não, esse também é do Expedito. Tá vendo? O Expedito tem essa característica, né? Meio Art Deco, né? Assim, que eu sem nunca ter conhecido do Neo Art Deco, mas ele fazia impressionante. É dele, né? Aqui é um pequeno quarto. Nossa, olha aqui de frente para a copa das árvores, né? É o quarto de visitas? Oi, meu quarto! E aqui temos outro quarto. Espera aí, vem aqui que eu quero ver aqui um pouquinho. Olha a vista, que bonita. E as obras. Adorei essa história de fazer o balcão, tá vendo, gente? Numa altura para que ele fique
valorizando as obras. E aqui outra suíte. Essa é Olha as grande. máscaras. Esse aqui eu adoro. Uau. Isso aqui eu peguei na Central do Brasil, ali na concentração das escolas de samba. Nós trabalhamos também com decoração de carnaval, né, com escola de samba. Né? Entendi. Mas o que você falou? Tinha uma pessoa vendendo essas Vendendo. máscaras? E ele tá assim, meio né, assim, triste, porque não estava conseguindo vender nada. Ele falou assim, todo mundo só compra aquelas de plástico. Que isso? Ele é pedreiro, era pedreiro. Ele fazia com saco de cimento. Nossa, não é incrível? O ano inteiro fazendo para vender no carnaval. Juntava o papel e ele não estava conseguindo vender. Como as pessoas são, né? E elas impressionante. porque olha que beleza isso, né? É lindo. Peraí, deixa eu passar aqui devagarzinho também. Nessas obras aqui. Gente, isso aqui é o dos prazeres? É. Gente do céu. E aqui tem um Prazeres. lavabo, também um banheirinho pequeno. Nossa, vocês tomam banho. Vocês tomam banho no mato. É, no mato. Gente? É uma coisa impressionante. Mas espera aí que você falou que era porque ele já faleceu? Ele já faleceu. Contato com ele. Olha isso, gente. Tá vendo? Quando vocês virem artistas fazendo as obras, não ignorem. Olhem para as pessoas. Existem muitas pessoas fazendo muitas coisas E são coisas pessoais, assim, que vai ganhando de presente, os amigos. Você ganha muito presente de amigo que viaja? Muito. Graças a Deus. Muito lindo. Uau. Aí você... Gente, assim, eles não têm muito quadro na parede, sabe, gente? Por quê? Vou explicar para vocês, tá? Vou chegar lá. Vem comigo, devagarzinho, que a câmera vai pegando. Olha a vista do Rio de Janeiro. Que isso? É uma das vistas mais lindas que eu já vi do Rio, porque você tem realmente a cidade do Rio inteira. O Pão de Açúcar, né? Pedra da Gávea, Uau. o Cristo Redentor, né? Os Na hora dois irmãos. Quando vocês fizeram a casa, vocês já fizeram as janelas já pensando nessa vista? Já. Excelente, muito bonito mesmo. Olha o espelho. Vem cá. Você também tá chocado. Eu tô muito chocado, é muito legal, não é? Então fica com a gente aí até o final, aproveita para dar um like agora, nesse momento. Escreve um comentário, manda uma chuva de amor aí para eles, porque realmente é muita... Aqui eu sou apaixonado pelo universo do circo, né? E aqui tem um artista que foi homenageado na Semana Criativa de Tiradentes esse ano, que é o Fabinho. Cadê ele? O Fabinho, aqui, ó, isso aqui, o Fabinho, ele veio com a esposa e dormiu nesse quarto. Aí um dia ele me veio com esse presente. Eu vi umas ovelhinhas lá no seu quarto, eu vou fazer uma para você. Aí ele fez essa, eu pendurei. Olha que coisa. Gente, não, e aqui as figuras do Fabinho, sim, né? Ele foi homenageado mesmo na Semana Criativa. Eu fui abrir a palestra do Fabinho, a exposição dele. E essa cama, meninos, olha isso. Linda, com essa colcha, o armário também antigo. É tudo uma mistura, né, do antigo e eu acho que... Vamos lá embaixo? Nossa, se você for agora, a gente vai mesmo. Vamos lá. Aliás, a Didi vai acompanhar a gente, que ela ama. Didi. Olha só, eu vi lá no CRAB a obra dele também, que está na é maravilhoso. Amazônia, né? É muito lindo. Como que é o nome dele mesmo? Ele é Ferreirinha. Ferreirinha. Ele é de Pernambuco. Vai acompanhando aí com a gente, o Pequeno Jardim dos Jorges. Olha isso, as rampas. E sabe o que eu acho interessante, Jorge? Que hoje a gente vê nessa beleza, mas eu imagino que quando vocês chegaram aqui, ele era um terreno íngreme, né? Era dificílimo. Então, os amigos na época falaram, não compre. Mas basta você ver o desnível, né? Olha o desnível. Muitas vezes eu falava, mas você vai comprar esse morro, né? É o morro. Porque o que você vai fazer? Mas olha isso. Aqui é a academia deles. A subir e descer a escada é maravilhoso. É verdade. E é lindo. Vocês fizeram um parque aqui, ó. Olha isso. Tem uma área de lazer ali, ó. Nossa, você tem uma praça de leões de nuca. De nuca. Que isso? Quando foi que a gente chegou numa praça dessa? Só em Recife, talvez. E aí tem uma característica da cabeleira, né? São cabeleiras diferentes. Que mudam. Né? E elas mudam de acordo com o artista que está fazendo? Não. Ele tinha vários. Ele e a esposa faziam cabeleiras diferentes, né? Que essa é mais conhecida, né? É pequenininha. E aqui é o acervo, né? Propriamente dito, né? Olha o que eu falei para vocês. Do acervo. O que você fala que é o acervo? Daqui você vai mudando a sua casa, de vez em quando sobe alguma e desce outra? Ou para exposições. Para as exposições, né? Isso aí é um acervo de mais de 30 anos, né, Luto? Então, Uau, que vai garimpando.
Na verdade, visitando. o artesanato, ele é uma paixão, e ele é uma paixão de encontros de alma, não É é, verdade. Jorge? É verdade. Porque você encontra uma obra dessa, não é simplesmente uma Não, obra, né? não. Ela é alguma coisa que mexe com a gente E o internamente. que eu gosto é de realmente viajar o Brasil inteiro e conhecê-los no local, nas residências, enfim. Ir para Juazeiro, né, Minas, Pernambuco. Viajar de uma forma geral o Brasil e descobrindo, garimpando, conversando. Na verdade, a obra é a consequência. O que eu gosto é da pessoa, sabe? Dos Sim, artistas, das entendi. histórias, de Eu sentar e tomar um café e bater um papo de como começou. A influência que ele teve naquela comunidade, isso é importantíssimo. Por exemplo, quando você vê um boi do João, o João é um amor de pessoa, né? É um mestre, como eu costumo dizer. Aliás, essa obra ele fez com uma exposição da gente. Ele ficou muito feliz de fazer esse zumbi, né? Na verdade, que todo mundo só conhece o João pelo boi, né? Mas o João é um super artista. E foi mestre da CIL, né? Então, não precisa dizer mais nada, né? Então, Olha só você a agrupar essas histórias e outras, né? Lá no CRAB tem uma peça linda da Nena, uma torre que fica gerando Sim, é deslumbrante. é deslumbrante né? aquela Então, torre. É muito bonito. E Agora a Nena sim, é tudo capela, terra do João, que dá origem a esses a artistas tudo todos. isso, né? A mesma coisa Isabel, né? Que é a família da Isabel, né? Mais uma Isabel ali, a Glória, aqui né? Que é linda essa tradição, né? A Isabel, a filha Glória e a neta Andréia. Então isso é bonito, né? Que tem aqui 3 gerações aqui, né? Juntas. Né? Aqui, Zezinha, né? Que é importantíssima, né? Que eu tenho paixão, esse olhar da Zezinha, esse olhar perdido, assim, né? Que atravessa. Você já reparou isso, Lu, nas obras da Zezinha? Porque a Irene, por exemplo, você olha, elas te encaram e você né, faz a comunicação. A Zezinha, não, ela tem um olhar que ela te atravessa, percebe isso? Isso que dá a característica de cada artesã, né? Ela atravessa você, assim, parece que ela não fixa ali o olhar. Então tem sempre esse ar de mistério, olhar, parece estar olhando longe, e essa aqui já te olha de perto. Esses detalhes, acho que a gente começar a perceber, né? Acho que é lindo, né? Agora tem uma história que eu gosto muito de ressaltar, Jorge, é que o que essas pessoas estão fazendo, né, os artesãos, é contar a história do Brasil real e atual. Real. E não aquela que tentaram Real. colocar para a gente nos livros como Real. se fosse verdade da história. Mas a gente está vendo a história real, assim, tipo, é isso que acontece no sertão, é isso que acontece no Brasil. E é o Brasil que eu amo, é o Brasil que eu gosto, é o Brasil profundo, como dizia Suassuna. Né? E aí você tem várias partes do Brasil Inteiras, contando sobre a religiosidade, sobre os costumes, sobre a moda das roupas. Aqui, por exemplo, a Bahia, você vai ver forte a questão religiosa, né? Quando você tem aí tem um Cristo, né? E, inclusive, esse sincretismo, tem um Cristo, do lado tem peças dos orixás, né? Os xaxarás, enfim. E isso é muito importante, por quê? Porque é a história da Bahia e é verdade, e é assim que funciona. Então é a história que a gente está aprendendo a história do nosso país através de quem está representando a história através da arte do artesanato, né? E isso que é um novo olhar que a gente tem para as peças, né? Não são simplesmente decorativas. O que você fez aí? Você abriu uma porta e abriu um outro universo? Outro universo. Antes de eu entrar nesse universo, eu vou mostrar esses coloridos aqui, olha, de frente. Ai, olha aqui, você tem um Chico Francisco. Tem. Ali, aqueles 2 lá da sala são deles. São. Né? Você acredita que eu tenho um também? É maravilhoso, né? É lindo, um amarelo. É maravilhoso. Lindo. Gente, eu realmente tenho essa missão de trazer para vocês a importância do artesanato e eu queria agora falar com os artesãos. Eu queria até que você me ajudasse nessa história. Existe uma coisa que se chama IG. Você sabe o que é IG? Que é indicação geográfica. Perfeito. E a indicação geográfica, ela não é dada para um artista, não. Ela é dada por um território. Então, por exemplo, as rendas, a panela capixaba, as goiabeiras, são várias outras coisas. Assim como tem, por exemplo, você já deve ter ouvido falar com mais facilidade do queijo canastra, do vinho do Porto, sabe essas coisas que onde você tem... Alguns tipos de cachaça que são produtos que são feitos na região por vários artesãos, artistas e pessoas daquele lugar.
e aí consegue a indicação geográfica de originalidade da história, da presença original daquilo ali de ser um produto daquela região. Isso é muito importante para o artesão na hora da venda, na hora do comércio, na hora do reconhecimento, às vezes para quem está exportando. Existe aí um selo de originalidade. Então, eu quero convidar você que é artesão e artesã a entrar no Sebrae, procura lá no Sebrae como fazer para a sua região ter esse IG, como se cadastrar, como que é o processo desse. Isso é muito importante para valorizar o artesanato, porque é muito legal a gente falar isso também, que o artesanato também não é só cultura e tradição, não. É negócio. Sim, né? fundamental. É seu negócio. Você trabalha com isso, você sustenta a sua família, você cria a sua vida, ele é um negócio. Então, trate o seu negócio como tal. Né? E essa tradição, ela só se mantém se eles conseguirem vender suas obras. E viver bem. E né? viver bem, com qualidade de vida. Né? Eu vejo hoje o pessoal lá do Vale, né? As mulheres, né? As grandes ceramistas, né? Como mudaram. Né? Na verdade, até tem um livro que é isso, Viúvas de Marido Vivo, né? Ou Viúvas da Seca. Né? Na verdade, na época do Vale muito pobre, os maridos irem para São Paulo e elas ficarem lá produzindo. Né? Hoje é o contrário, o empoderamento, né? Os maridos voltam para amassar o barro para elas. É isso aí. Isso é lindo, isso né? É lindo. E é porque consegue vender suas obras. Né? Eu acho que é fundamental. Aliás, eu acho que, não é para vou falar minha missão, mas enfim, o que me faz trabalhar com isso, o que faz ter isso, na verdade, dar visibilidade a essas pessoas. Total. A hora que você coloca no museu, coloca um holofote em cima, muda tudo. E a hora que eu conto a história daquele artesão, muda a vida daquela pessoa, muda às vezes a vida daquela comunidade. Total. Eu acho que é uma tarefa sua que você faz lindamente, eu procuro fazer isso também de uma forma... O CRAB faz isso lindamente. O CRAB faz isso lindamente. Dá visibilidade para esses artesãos, para que eles consigam viver e não percam essa tradição. Porque isso corre o risco, né? No tempo de hoje, né? Que vem tudo de fora. Então, mas agora, eu acho que... E é importante a gente falar isso também, que eu acabei te interrompendo, que a gente, quando conta para vocês, é para você se ligar que as pessoas do mundo inteiro já estão reconhecendo. Isso. Né? Porque a gente fica achando que, não, a gente só está ajudando aquela comunidade. Não, a gente está mostrando que eles são incríveis, são reconhecidos no mundo inteiro, existem exposições, galerias, e às vezes você está comprando uma coisa de plástico feita num outro país e achando mais caro. Mas não, gente, acorda, porque o artesanato hoje está cada dia mais valorizado. E aí, no início da nossa conversa, nós falamos de Janete, né? E quando Janete faz essa grande exposição Viva o Povo Brasileiro, foi para os chefes de estados do mundo, então foi a pioneira. Porque estava todo mundo no Rio para a época 92, e ocupa o MAN. Então, é o artesanato saindo daquele lugar que às vezes é colocado em cima de uma caixinha, no chão, pouco valorizado. Né? Não, tem que ser colocado em base. Aqui tem muito, mas se eu tirar qualquer peça daqui e colocar isolada numa sala, vai ser, vai ficar lindo. Com certeza. Não é dessa forma. Aqui é uma forma mais expositiva, na verdade, é a coleção, né? E então, o acervo. É o acervo, né? E aqui é uma grande homenagem ao Jorge. Uau! Gente, você acha que tem São Jorge aqui? Ai, amigo, quanta coisa. É tão gratificante para a alma, né? A gente vê. E as possibilidades de expressão através da mesma história do São Jorge, né? Por exemplo, como eles variam, né? E aquela lá de cima que me encantou tanto, que ele está amansando. Essa aqui do Fabinho é deslumbrante. Qual? Porque ela mexe, né? Esse São Jorge, que eu perguntei ao Fabinho, por que um dragão tão grande, né? E esse São Jorge, que ele vira, né? Ele também não está matando o dragão. Está para cima. Está para cima, mas ele está evocando uma força, né? Sim. E ele foge. E isso aqui e ele consegue separar. Eu fiz, às vezes, uma exposição na época da Marielle Franco, né? E que eu coloquei essa como uma peça-chave, né? Porque ele falou para mim uma frase: tem dias que a gente não dá conta. Um São Jorge que não dá conta, aí acontece uma tragédia. Também é humanizar, né? É humanizar. Eu acho que é lindo, né? Tem dia que a gente não dá conta. Eu acho que... Eu estou te falando, as nossas histórias com os artistas e o que eles nos dizem é que muda profundamente a nossa vida. Então, acho que são aprendizados. Não, gente, olha isso, cara. É muito legal a gente encontrar os iguais nesse mundo. Eu acho. Você agora virou meu mestre. Tá? Não, imagina. Me explicando tudo. Uau! Aqui é mais...
Amigo, que presente você está nos dando. Aqui é o pessoal que eu amo, lá de Juazeiro, Jasson Ceará, aqui. né? Esse é o Jasson aqui da ponta, isso. né? Da onde que é? Aqui é mais Juazeiro, pessoal do Ceará, de alguma forma, que eu amo, Crato, Juazeiro, eu fico lá sempre, né? Que eu acho que... Aqui é o Nicola, né? Na verdade é Pernambuco, uma das primeiras cabeças do Nicola, né? E você consegue lembrar o nome de todos Às eles? vezes sim, tem dias que às vezes dá um branquinho, mas já fui melhor nisso. Não é porque você já foi melhor, é porque você tinha menos coisa. Então era mais fácil de você. Não culpe toda hora a sua mente, né, cara? Porque É verdade. realmente é bastante coisa. E agora? Aqui... Tananana. que você falou do Manuel Graciano e do Francisco, né? Que é o Nossa. pai e filho, né? Pode chorar. Olha, o velho recebendo destaque no centro. Que lindo. Aquilo é uma homenagem aos ex-votos, né? Que Janete usava lindamente. Né? Olha, eu quero dizer para vocês que esse não é só um vídeo de uma casa, é um presente para todo mundo, né, assistir. E eu quero lembrar vocês que além desse vídeo hoje que vocês estão vendo, na quarta-feira eu vou publicar um vídeo lá no CRAB para você conhecer também, né? É bom. Para conhecer a exposição que você que fez. É linda, um dos curadores. Com Jair. Que é O muito ex-voto eu lindo. acho legal falar, porque tem pessoas que têm um certo preconceito, essas partes assim, humanas, e acha mórbido e tal. Mas eu costumo dizer que ex-voto é cura, né? É cura, Se ele existe, total. é que houve um milagre. Então são objetos de cura. Eu acho isso é tão bonito isso, né? Para quem não sabe, gente, ex-votos são essas partes aqui humanas que você está vendo. Então, por exemplo, alguém tinha um problema na mão e ele só mandou fazer essa mão depois que curou. Então ele tinha um problema, sei lá, no pescoço, na cabeça, no nariz, não sei aonde que ele tinha aqui. Aí ele tinha um problema, ele só mandou fazer depois que curou. Aí ele levava na igreja. E o que é mais importante, Lu, de salientar, é que a maioria dos grandes artistas que desenvolveram sua arte na escultura em madeira começaram com ex-votos, fazendo para as festas de padroeiro, principalmente de Juazeiro, né? Então começaram a entalhar ali ex-votos. Se você vai no Centro Mestre Nosa, em Juazeiro, você vai ver que a maioria ali, os mestres começaram fazendo ex-votos. Tá vendo, gente? É a expressão do que é a vida se transformando em arte. Por isso que eu digo que conta a história. Né? A gente está contando a história mesmo através da arte. Nada que vem do nada. Vem de uma história, de uma coisa que está vendo no dia a dia. Olha que divertido aqui. Aqui é mais Amazonas, né? Agora tem duas exposições, né, que estão... que é essa do CRAB, né? Tinha uma lá na Janete também que tem um acervo grande, né? Sim, Esses cataventos eu amo, eu sou apaixonado por cataventos. Eu gosto das coisas também que tem humor, que são lúdicas, enfim. Você sempre parece que está dando uma risadinha, sabia? Não sei se você já viu. Não. A gente está falando com você, parece que você tem um prazer de falar sobre isso, que traz uma felicidade. Assim, e gosto das peças que têm humor. Depois eu vou te dar uma peça que você vai levar, que eu vou te dar isso que eu amo. Falando de humor, que é um São Longuinho. Eu vou te contar a história do São Longuinho, que você não vai acreditar. Eu vou mostrar depois para vocês. Conta. Eu acho que eu tenho, olha aqui. Eu adoro. A história do São eu vou Longuinho. te pegar, fica aí que eu vou lhe pegar. Gente, agora eu vou ganhar presente, que delícia. Esse aqui do Getúlio, que a gente sempre mostra para vocês. Eu quero aproveitar que ele está lá agora, pegando o São Longuinho, para falar para vocês, gente, olha, durante muito tempo que eu já venho fazendo o canal, eu nunca tive a oportunidade de mostrar uma casa dessa para vocês. É a primeira vez. Né? Espero que vocês estejam aproveitando muito, que é muito legal. Aqui, isso é de um artista de Curitiba, que eu sei em paixão, Hélio Leite, uma das pessoas, é um gênio. E ele faz esse São Longuinho que eu amo. Eu vou falar que tem humor, né? Qual que é? Ele já vem com os 3 pulinhos. São Longuinhos. São Machado, 3 pulinhos. Aí ele dá 3 pulinhos. A pessoa que pega... Não é. Eu quero, amigo. Tá, tem uma lá em cima, vou separado para você. Que amor. Pode deixar ele aqui que eu botar. Pode deixar. Que aí, pulando ali. Não é um gênio? Eu estou falando isso, eu gosto de coisas que tiram, né, você do sério, que você, quando vê um inusitado, dá uma risada. Porque a nossa história também é humor. Isso, né? por exemplo, quando eu pego aqui as bicicletinhas
do Saúba, Hum. né? Não tem como não rir, né? Tá com a vassourinha aí. Não olha tem isso, como não gente. rir. Ah, fala a verdade, né? Que lindo, gente. Fala a verdade, Lu. É muito bom, né? Eu acho que tem, eu acho que não é só assim, né? Lógico que tem peças que tem o seu drama, profundas e drama. Mas é porque é a nossa história, você não conta a história do Brasil lógico, sem humor. lógico. Não, sem humor você não conta o Brasil. O Brasil, ele é... Ele é isso, essa irreverência também, como você tira também, né, do nada, de um objeto, né? Esse artista que a maioria começa sem ter dinheiro para comprar o material. Sim. Então, uma característica da arte popular é essa. Eu Sim. olho o meu entorno, o que eu tenho? Eu tenho madeira. Eu tenho barro aqui, eu vou trabalhar com o que eu tenho, porque às vezes nem dinheiro para comprar o material eu tenho. Exatamente. E isso é muito verdade, é a nossa criatividade. Olha aqui. E cada vez que a gente volta, eu vejo um pedaço que eu não vi. Agora a gente consegue fazer uma andada nesse jardim rapidinho? Vamos, rapidinho, que você vai amar. Olha isso, gente. Esse jardim que é um parque. Na verdade, o Jorge dava aula aqui, eu dava aula de paisagismo, né? Que E legal. depois a gente teve uma conversa com a natureza, né? Porque o jardim era muito organizado, era lindo, era referência. Aí um dia para manutenção era difícil. O jardim é manutenção. Você não tira a manutenção. Total. A gente conversou agora, vai vencer a natureza mais forte. Eu gosto aí ele mais. virou isso tudo solto. Eu né? gosto, gente, porque aqui você está literalmente num parque, né? Olha isso. E a gente é de uma época assim, mais alternativa, então a gente lidava com os elementos, aqui era um espaço voltado para o ar, né? O ar em movimento, o vento, né? Aí tem um galo dos ventos, tem os sinos, né? É um redário, na verdade, você vai ver que amarra a rede para tudo que é canto, né? Ó, aqui espalha para tudo que é lado, ali tinha um fogão que funcionava há muitos anos, não é mais utilizado, né? De lenha. E que fogão, né? Nossa, que ambiente lindo, amigo. Ali as garrafas que eu brincava com as crianças, que eram os ninhos de saci, né? Que falavam que o saci, quando você tirava a tampa, virava o vento. Que legal. Ele saía da garrafa e as crianças amavam. Ali é um ninho de saci. Acho que eu virei criança, que eu amei. Muito bom. E vai até onde esse... É grande, mas a gente vai fazer só esse circuito menor, né? Aqui é bom que você fala, vou fazer uma caminhada, você já faz o exercício, né? Isso. Dentro da própria casa. Olha o jardim. Isso aqui eu amo, né? Um cavalinho de carrossel, né? Muito Isso aqui. lindo. Esse é um dos maiores jardins que eu já mostrei. Olha que bonito esse. Muito. E fica no tempo de boa. A Flávia Junqueira pegou ele e fez uma foto linda dele lá no Real Gabinete Português de Leitura. Aqui é um espaço do... lugares você vê. Realmente. E aí tem uma casa lá embaixo? Que é onde mora Vivi, né? Olha aqui para fazer um... aí assar São João é bom, né? Assar uma batata, né? Me chama. Vamos. Aí acende essas tochinhas, enfim, acende ali. É uma arena. É uma arena, aqui. Uma arena. Aqui, olha ó, aqui mais um dinossauro. Que jardim é esse, gente? O maior que eu já mostrei. Eu sou doido para ter escultura no meu jardim, sabia? Eu queria ter esculturas, né? Assim, de cerâmica, que eu acho tão bonito. Aqui é um lago, tem muito peixe, né? Porque isso aí, na verdade, eu controlo o mosquito aqui, né? A gente está numa mata. Então, como tem muito peixe, né? Ela vai comendo... Vai comendo as larvas e vai controlando, né? De uma forma natural, né? Sim. Até o banco aqui já desgastado, lindo, né? Uma escultura, já não é mais um banco, né? Muito lindo. E aí, gente, eu quero saber o que vocês estão achando, o que vocês acharam dessa visita maravilhosa com o Jorge. Tem mais para ver, Jorge? Não, vamos subir. Eu acho que agora a gente pode ir lá em cima e ter um bolinho para vocês. Então vai ter bolinho, gente. Então é o seguinte, olha, eu quero chamar vocês para... Sabe, agora que a gente vai comer o bolinho, eu vou gravar com ele um vídeo para os membros do canal. E aí vocês que são membros, fiquem aí para vocês assistirem depois o vídeo que a gente vai gravar nesse outro bate-papo. Que é isso? Você também tá impactada como eu, gente. Eu tô assim com o olho brilhando, meninos, de verdade. De tão linda que foi essa visita, de tanto aprendizado que a gente teve aqui. Muito obrigado por dividir tudo isso com a gente, né, gente? Vamos mandar chuva de amor para esses dois. Foi uma alegria tê-los aqui.
É, de né? verdade. Um grande prazer dividir isso com vocês. Muito obrigado, até porque vocês também acompanham o canal e se Muito, identificam muito, né? amo de paixão. Ai, muito Tá Bem bom? antigos. Dá aqui o Instagram de vocês dois. É Jorge G. Mendes. E Jorge Guedes, Rosa dos Ventos. Tá aí, gente, pra vocês mandarem chuva de amor e muito carinho, porque vocês são muito dos nossos. Muito Bem-vindos. obrigado. Volte sempre, volte Que delícia. sempre. Voltaremos, mas antes a gente vai comer aquele bolinho que ele falou que tem um Isso. bolinho. Tem E ali. aí a E um gente... japa. E o japa, que delícia. Eu vou morar aqui, gente. Tchau, agora eu moro aqui. Tchau, gente. Tchau. Valeu. Tchau, beijos. A gente ama uma casa bem linda e decorada, né? E você, quer aprender decoração comigo? Então clica aqui no meu curso Eu Decor. Exatamente, você vai amar aprender mais sobre decoração de uma forma divertida. Quer assistir mais vídeos? É só clicar aqui e a gente continua juntos.